ideia aí de domínio, contradomínio, imagem, como que nós podemos definir funções iguais, tá? Igualdade entre funções. Você tem dois conjuntos, A e B, aí uma função f. Aí você tem depois uma outra função, de C para D, função G, né? Primeiro, que você tem que garantir que o domínio da função f tem que ser igual ao domínio da função G. Tá? Se isso não acontecer, elas não podem ser iguais. Você tem que garantir que a imagem da função f tem que ser igual à imagem da função G. E que o contradomínio da função f seja igual ao contradomínio da função G. Você garantiu isso daqui, tá? Aí as duas funções, elas serão iguais. Agora, vamos supor que eu falasse assim para você, ó, uma função f de x igual a x ao quadrado. Olha que lindo. E a função g de x. X ao cubo dividido por x. Elas são iguais? Sim. Sim? Sim, que se a gente fizer o... Sim. Fazer atividade. Eu ouvi aí um contraponto importantíssimo. Continue. Se a gente fizer a parte algébrica da g de x, aí vai dar x ao quadrado, né? Sim. Mas a função não é igual, porque até o grau é diferente, né? Então, quando você for representar ela, antes da simplificação, ela vai dar uma função diferente, que tem o Assim, mesmo domínio e contradomínio, que tem a mesma imagem no final. o grau seria o mesmo. O problema é que na g de x, x tem que ser diferente de zero. Perfeito. E na primeira função, você não precisa disso. Você não tem essa restrição. Perfeito. Gente, essas duas funções, elas não são iguais. Algebricamente falando, elas são x ao quadrado e x ao quadrado. Mas, quando você pega a g de x, você tem que falar o domínio dela. Não vai existir gráfico dela para x igual a zero. X igual a zero, ela não vai ter imagem. Então, o domínio dela vai ser diferente do domínio da f. Então, essas duas funções não são iguais. Fez sentido isso? Então, tem que satisfazer tudo aquilo ali. Ó. Não adianta eu olhar para duas funções, a x ao quadrado e x ao cubo sobre x. Agora, se ele colocar x ao quadrado e x ao quadrado, aí sim, meus queridos. É a função original que ele está colocando. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, elas não são iguais porque não têm o mesmo domínio, consequentemente, não terão o mesmo, a mesma imagem. Beleza? Tranquilos? Vamos que vamos, meus queridos. Aí ele pega aí duas funções, tá? Vou até apagar ali o que eu rabisquei. Aí ele pega aí, ó, dois conjuntos. Conjunto A, 1, 2, 3, e o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Aí você tem as funções definidas de A e B. Então, tem o mesmo domínio, mesmo contradomínio. F de x igual a x menos 1, e g de x igual a x ao quadrado menos x dividido por x mais 1. Essas duas funções aí, elas são iguais. Por quê? Porque quando eu coloco os quadrados, aí eu vou cortar, né? Mas tem aquela questão do domínio não poder ser zero, né? É a única diferença. Onde ela zeraria seria x igual a menos 1. Só que esse x igual a menos 1 não está no conjunto A. Então, observe que ele pegou parte do domínio, o domínio dessas duas funções é exatamente aquilo, não está contendo o elemento que difere as duas. Então, por isso que elas são funções iguais, tudo bem? Se você pega aí, né, o x menos 1, o x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, substituir os valores ali, vocês vão ver que vai ter a mesma imagem, vai ter o mesmo domínio, e por isso são funções iguais, tá? A mesma coisa do raiz quadrada de x ao quadrado e o módulo de x. Tá? Raiz quadrada de x ao quadrado e o módulo de x. Né? Quando você está pegando aí números reais. E é bem interessante isso aí,
Porque aí você mostra que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, não x. Aí você mostra para o menino que raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não é menos 2. É o módulo de menos 2, que é 2. Que normalmente é o que ele tem dificuldade. Ficou alguma dúvida aqui? Beleza, beleza? Nós vamos começar agora, meus queridos, a parte das funções especiais. Nós só vamos fazer um comentário breve aí da função polinomial do primeiro grau e para a gente poder ir para o intervalo. A cara da função polinomial do primeiro grau é essa, ó, f de R em R. Olha a importância do que você estava falando. Aí você ressalta. Domínio, reais, que não está no denominador nem dentro de raiz. Contradomínio, reais, né? Aí você destaca onde esse A ele tem que ser diferente de zero, né? Quem é o A? É a única coisa que nós vamos fazer, destacar para depois, né? Depois do intervalo a gente continuar. O A, ele é conhecido como coeficiente de variação ou coeficiente angular. E o B? O B, ele é conhecido como valor inicial. Então, quando você faz x igual a zero, que é quando você calcula o valor inicial, ou ele é conhecido como coeficiente linear, ou onde a reta, eu já estou entregando o gráfico, corta o eixo y, né? Então, se você pega ali x igual a zero, é exatamente onde a reta corta o eixo y, né? Carlinhos, E um aí, minutinho, ó, por favor. pode falar. Eu tive analisando um livro e tem alguns autores que admite a função, a polinomial do primeiro grau com A igual a zero. Ele entende que a função constante ela é uma função do primeiro grau. Aí, qual que é o seu pensamento? Que não é. Porque ali, quando você trabalha com o A igual a zero, então você está trabalhando que a definição do A é coeficiente de variação. Então, tudo bem, você pode dizer que existe uma variação nula. Ok. Mas aí, se eu for partir para a ideia de grau de um polinômio, esse polinômio aqui, ó, f de x igual a 3, qual o grau desse polinômio? É grau zero. Zero, zero. Isso. Né? Então, assim, quando eu digo que isso daqui é uma função polinomial do primeiro grau, eu estou ferindo o conceito de grau, né, que eu trago lá de polinômios. Então, quando eu estou dizendo que é uma função polinomial, então eu estou pegando ali muita coisa lá de polinômios, né? E aí digo que o grau dessa função aqui, f de x igual a 3, é 1, isso é um absurdo. Mas é lógico. Eu normalmente costumo dizer para os meus estudantes o seguinte: se ele fala assim, considere a função f de x igual a x mais b, sendo uma função do primeiro grau. E aí ele não fala que o a é diferente de zero. Então, para ele, na cabeça dele, o a pode ser zero. Então, se ele está considerando isso ou para construir o material dele, ou para escrever o livro dele, ou para escrever ali algumas questões com itens, adote aquilo como verdade. Mas, assim, ele vai ter várias complicações quando ele estiver falando de inclinação da reta, de várias coisas que ele vai falar aí dentro de função do primeiro grau. Ele vai ter várias complicações ali, futuras. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, só para a gente finalizar aí, né, para ir para o recreio merendar, depois do recreio nós vamos relembrar como achar esse coeficiente de variação, o coeficiente angular, e como achar também esse coeficiente linear, tudo bem? Então, vamos merendar. Eu não vou sair da reunião, só vou pausar, tá? Vou colocar aquela nossa musiquinha. Hoje é Legião Urbana. E aí, às 4h15, voltaremos, beleza? Carlão, seu Palmeiras está perdendo. Nossa! Nem o Palmeiras dá alegria.
Aquele abraço, meus queridos. Então, Um galera, vamos abraço. continuar a aula, já que não vai ter pênalti. Não, Até sacanagem. mais. Até daqui a pouco. Gravação. Então, vamos lá, meus queridos. Olha só, se eu tenho 2 pontos, então, temos aqui 2 pontos. Como que eu posso achar esse coeficiente aí angular, tá? O A, ele é a tangente do ângulo θ, o ângulo alfa, que eu vou mostrar para vocês quando eu pôr no gráfico, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é YB menos YA, dividido por XB menos XA. É a variação de Y dividido pela variação de X. Tá? Então, por isso que ele leva esse nome de coeficiente de variação. Então, se eu tenho 2 pontos, você tem 2 maneiras. Ó, vamos supor que eu tenha esse ponto aqui, 2 e 3. E esse outro ponto aqui, 3 e 4. Aí eu quero encontrar o A. Então, pego o YA menos o YB, o XA menos o XB. O que é importante? É importante você manter a ordem, tá? Importante você manter a ordem. Então, vai ficar menos 1 dividido por menos 1, que é 1. Beleza? Achamos já o A. Então, nós temos que a cara da função é essa aqui, ó, x mais b. Aí eu pego qualquer ponto, por exemplo, aquele f de 2 igual a 3, e substituo o x por 2. Vai ficar 2 mais b igual a 3, b igual a 1. Então, quer dizer que a nossa função ela é igual a x mais 1. Professor, eu posso usar lá estudo da reta, geometria analítica? Pode, você pode usar ioiô michôchô, onde esse m é o coeficiente angular e esse y0 e o x0 são as coordenadas de um ponto qualquer que você escolher, ok? Professor, eu posso usar também lá o falso determinante? Pode, ó, 2 e 3, 3 e 4, x e y, repete o 2 e 3. E aí faz, ó, né? Isso tem que ser 0, porque são pontos colineares. 2 vezes 4, 8. 3 vezes y, 3y. X vezes 3, 3x. Igual, ou menos, né? Se você quiser aí utilizar, eu estou colocando já igual, porque você vai mudar o sinal. 9, 4 vezes x e y vezes 2. Aí o y lá, ó, y é igual ao x, ó, mais 1. Então, você tem 3 possibilidades aí de encontrar essa equação da reta. Seja dado aí 2 pontos, né? Porque você lembra lá da geometria, que por 2 pontos distintos passa uma única reta. Então, conhecendo esses 2 pontos, você consegue determinar a equação da reta ou a função, que é representada aí por essa reta, ok? Tranquilos? Show de bola. Vai lá, registra aí. E quando tem gráfico disso, eu adoro, porque dá para a gente roubar ali um pouquinho, trabalhar com proporcionalidade, e dependendo do que ele quer na questão, a gente voa. Vamos lá. Raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função, o próprio nome já diz. Depois eu vou mostrar tudo isso aqui no gráfico. Raiz ou zero da função é o valor de x que zera a nossa função. Eu não quero que você decore. X mais b igual a zero, então a raiz vai ser menos b sobre a. Para com isso. É você resolver uma equação do primeiro grau. É só você relembrar que a raiz ou zero da função é onde a função é igual a zero. Então, você teria ali o par ordenado, ó, x e zero. Então, onde esse x seria a raiz. Tá? Então, você teria esse par ordenado, ou seja, ele estaria marcado em x. Tá? É onde o gráfico corta aí o eixo x, beleza? Vamos que vamos? Meus queridos, agora a ideia do gráfico.
Se ele variar para mais, quer dizer que vai ser crescente, está variando para mais, vai crescer, né? Então, aqui, ó, está crescendo nesse primeiro caso com o AI positivo, tá bom? Com o AI positivo, está crescendo para mais, né? Então, nesse primeiro caso aí, ó, né? Nesse primeiro caso, o A positivo. Né? Então, ó, o que acontece aí? O A está positivo, crescente, aqui está o nosso ângulo, aqui está a variável de y, né? A variação de y, aqui está a variação de x. Então, observe que existe uma proporcionalidade, isso aqui representa a ideia da divisão proporcional. Quando nós temos o A negativo, o ângulo é esse aqui, ó. Tá? O ângulo é esse. E aí o nosso A, ele é menor que zero, ele é a tangente desse ângulo alfa. E quando nós temos a tangente de um ângulo que é maior que 90, menor que 180, ela é negativa, que está lá no segundo quadrante. Tá? Aqui está o Bzinho, que é o valor inicial. Aqui está o Bzinho, que é o valor inicial. Aqui está a raiz, ó. E aí eu faço o desenho e as pessoas pensam, está de sacanagem. Mas não, qual é a definição de raiz? Raiz é um ponto de sustentação ali da árvore. Então, é o ponto de intersecção daquela árvore com o solo. O solo aqui seria o X, xolo. O xolo seria o X. E aí, esse ponto de intersecção seria a raiz. Aí, normalmente, os alunos não acreditam porque sou eu falando. Mas aí eles não esquecem, tá? Eles não esquecem. Então, aqui você tem a raiz, que é esse ponto de sustentação do gráfico. Beleza? Tranquilos? Podemos dar continuidade?